Se você está ouvindo isso agora, pare por um instante. Não continue no automático. Existe algo aqui que você precisava encontrar hoje. E no fundo, você sabe disso. Talvez você não consiga explicar o que está sentindo. Mas existe um peso aí dentro. Um cansaço que não é só físico. Uma inquietação que não te deixa em paz, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. E se eu te disser que isso não é por acaso, que esse momento, exatamente agora, pode ser um chamado? Muitas pessoas ignoram sinais assim. Continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. E só percebem tarde demais que estavam sendo chamados, mas escolheram não ouvir. Não cometa esse erro. Existe algo espiritual acontecendo dentro de você. Algo que não pode mais ser adiado. E se você ignorar isso hoje, pode continuar carregando o mesmo vazio, a mesma angústia, o mesmo distanciamento que já vem te consumindo há tanto tempo. Mas ainda há tempo. E é por isso que você está aqui. Não para assistir mais um vídeo, mas para entrar em um momento que pode mudar sua vida espiritual de forma real. Respire fundo agora. Porque o que você vai ouvir a partir daqui não é apenas uma mensagem. É um encontro. E antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. E seja sincero dentro de você. Há quanto tempo você não fala com Deus de verdade? Talvez você não tenha percebido quando começou. Não foi de um dia para o outro, foi aos poucos. Você foi se afastando sem notar. Pequenas escolhas, pequenas distrações, pequenos silêncios, até que a presença que antes era clara começou a ficar distante. E hoje, quando você tenta rezar, parece diferente. As palavras não fluem. A mente se dispersa, o coração não responde como antes. E isso incomoda você. Porque no fundo você sabe que algo se perdeu no caminho. Talvez tenha sido a fé simples que você tinha. Talvez tenha sido aquela confiança silenciosa de que Deus estava ali, cuidando de tudo. Ou talvez tenha sido você mesmo, que se fechou, cansado, ferido, tentando resolver tudo sozinho. E o problema não é só a distância. É o que essa distância começa a gerar. Uma sensação de vazio que não passa. Uma inquietação que aparece quando você está sozinho. Pensamentos que você não tinha antes. Um peso que cresce, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. E você tenta seguir. Mas em alguns momentos, quando o silêncio chega, você sente algo não está certo. E talvez, só talvez, esse incômodo não seja um problema. Seja um chamado. Um sinal de que sua alma ainda não desistiu. De que ainda existe algo dentro de você pedindo por reconexão. Mas isso só acontece quando você decide parar e ouvir. Porque existe algo que você precisa entender agora. E quase ninguém percebe a tempo. Nem todo sinal vem com barulho. Na maioria das vezes, ele chega em silêncio. Como um incômodo que não passa. Como uma inquietação que insiste. Como essa sensação que te trouxe até aqui agora. E é exatamente assim que Deus fala com muitas pessoas. Não com imposição, mas com presença, sutil, constante. Impossível de ignorar quando você decide prestar atenção. Homens de profunda fé aprenderam a reconhecer isso. Entre eles, Padre Pio de Pietrelcina, que ensinava que os sinais mais importantes não são aqueles que vemos com os olhos, mas os que sentimos na alma. Ele dizia que quando a alma começa a se inquietar, não é fraqueza, é um chamado. E quando esse chamado é ignorado, a vida continua, mas sem direção. Você pode até seguir em frente, tomar decisões, ocupar sua mente, preencher o tempo, mas algo continua faltando. Porque a alma não se alimenta de distrações, ela precisa de Deus. E quando ela não recebe isso, ela começa a dar sinais, não para te assustar, mas para te acordar. Talvez esse seja um desses momentos. Talvez você esteja sendo chamado a parar de fugir do que sente, a parar de adiar o que precisa ser enfrentado e, principalmente,
a parar de viver como se tudo estivesse sob controle. Porque não está. E você sabe disso. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa entender antes de continuar. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo agora. Antes de qualquer palavra, é preciso silêncio. Não um silêncio externo, mas aquele que começa dentro de você. Porque enquanto a mente está cheia, o coração não consegue ouvir. E se você chegou até aqui, não é para continuar distraído, é para se recolher. Agora, pare um instante, afaste qualquer pensamento que esteja te puxando para fora deste momento. Deixe de lado preocupações, tarefas, lembranças. Nada disso importa agora. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. Mais uma vez. E de novo. Perceba como o seu corpo começa a desacelerar. Mas mais importante que isso, perceba o que está acontecendo dentro de você. Existe uma parte sua que estava esquecida. Uma parte que não grita, mas que sente. E é exatamente aí que Deus começa a agir. Não no barulho, mas na quietude. Agora, em silêncio. Reconheça algo com sinceridade. Você precisa de ajuda. Não ajuda superficial, não distração. Você precisa de direção, de paz, de presença. E isso não se encontra correndo. Se encontra aqui, neste momento. Enquanto você respira, enquanto você se permite parar, não avance ainda. Fique alguns segundos assim, respirando, permitindo que tudo desacelere. Porque a partir daqui, você não vai apenas ouvir. Você vai começar a se entregar. Agora, não apenas escute, reze. Mesmo que em silêncio. Mesmo que com dificuldade. Mesmo sem saber exatamente como começar. Deus não espera palavras perfeitas. Ele espera a verdade. Então diga dentro de você: Senhor, eu estou aqui. Talvez perdido, talvez cansado, talvez distante. Mas eu estou aqui. E isso já é um começo. Agora, com sinceridade, entregue o que você carrega. Entregue o peso que você não contou a ninguém. Entregue os pensamentos que te confundem. Entregue os erros que ainda te acusam. Não esconda. Não tente parecer forte. Deus já sabe. Mas Ele espera que você reconheça. Diga: eu não consigo sozinho. Eu tentei, do meu jeito, na minha força, e não deu certo. Eu me perdi. E preciso de ti. Agora, lentamente peça perdão. Não de forma automática, mas lembrando, mesmo que venha apenas uma coisa à mente, uma atitude, uma escolha, uma omissão, diga: perdoa-me, Senhor. Eu reconheço e eu me arrependo. E ao dizer isso, não carregue mais. Porque o perdão não é um peso, é libertação. Deixe isso sair de você agora, sem resistência, sem culpa prolongada. Você não está sendo condenado aqui. Você está sendo restaurado. Respire. Sinta o alívio começando, ainda que leve, ainda que pequeno. É real. E isso é só o início. Porque o que vem agora vai tocar ainda mais fundo. Agora seja honesto consigo mesmo, sem fugir, sem suavizar. Você sabe que existem áreas da sua vida que estão fora do lugar. Você sabe que existem escolhas que você continua repetindo, mesmo sabendo onde elas te levam. E o mais difícil não é reconhecer isso, é admitir que, no fundo, você se acostumou. Se acostumou a viver pela metade. Se acostumou a ignorar o que incomoda. Se acostumou a adiar mudanças que já deveriam ter acontecido. Mas hoje, isso precisa parar. Não porque alguém está te julgando, mas porque continuar assim está te destruindo aos poucos. E você sente isso. Sente quando o silêncio chega. Sente quando tenta rezar e não consegue se conectar. Sente quando percebe que está distante de quem você deveria ser. Então não tente fugir desse momento. Fique nele, porque é aqui que a verdade começa a libertar. Diga com coragem: eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais repetir os mesmos erros. Eu não quero mais carregar essa distância. Mesmo que você ainda não saiba como mudar, o primeiro passo
é decidir. E essa decisão precisa ser real, não emocional apenas, mas consciente agora, dentro de você. Assuma isso, porque a mudança não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você para de aceitar o que está errado. E o que você fizer com esse momento vai definir o que vem depois. Agora, permaneça aqui, sem pressa. Você já reconheceu, já entregou, já decidiu. Mas sua alma ainda precisa de algo essencial: proteção, porque o mundo lá fora não mudou. As pressões continuam, as tentações continuam, os pensamentos vão tentar voltar. E se você sair daqui vazio, tudo retorna. Por isso agora, você vai se fortalecer. Diga com fé: Senhor, me cobre com a tua presença. Não permita que aquilo que me afastava volte a ter força sobre mim. Protege minha mente, protege meus pensamentos, protege minhas decisões. Coloca luz onde antes havia confusão, coloca paz onde havia inquietação. Agora imagine isso, uma luz que não vem de você, mas que te envolve, que te alcança por inteiro, sem esforço, sem resistência. Essa luz não acusa, ela protege, ela sustenta, ela guia. Permaneça nela. Não corra. Não volte para o automático. Fique, porque quanto mais você se permite permanecer, mais essa presença se torna real. E é isso que vai te manter firme quando você sair daqui. Não a força que você tenta criar, mas a presença que você permite entrar. Agora receba isso, sem dúvida, sem questionamento. Apenas receba, porque ainda há algo mais profundo acontecendo. E você já começou a sentir. Agora, não faça nada. Apenas permaneça, sem tentar entender tudo, sem buscar respostas rápidas, sem voltar para o controle. Porque existe um momento em que Deus não fala através de palavras. Ele fala através da presença. E é exatamente isso que você está começando a sentir agora. Talvez seja sutil. Talvez você ainda esteja tentando racionalizar. Mas no fundo, algo mudou. O peso não é mais o mesmo. A respiração está diferente. A mente já não corre como antes. E isso não é efeito do ambiente. É a sua alma reconhecendo algo que sempre esteve ali, mas que você não percebia. Fique nisso, sem pressa. Se vier um pensamento, deixe passar. Se vier uma lembrança, não se prenda. Volte para esse momento. Volte para essa presença. Porque é aqui que a transformação acontece. Não na força, mas na entrega. Agora, em silêncio, apenas esteja. Sem pedir, sem falar, sem exigir. Só esteja. Porque quanto mais você permanece, mais você se alinha. E quanto mais você se alinha, mais você começa a viver de forma diferente. Não por obrigação, mas por consciência. E quando você sair daqui, você não será o mesmo. Mas antes disso, existe um último passo. E ele vai definir o que você leva com você a partir de agora. Agora chegou o momento mais importante. Não apenas de sentir, mas de se posicionar. Porque tudo o que você viveu até aqui te trouxe para este ponto. E o que você decidir agora vai determinar o caminho que você seguirá a partir daqui. Então diga com convicção, mesmo que a voz seja apenas dentro de você: Senhor, a minha vida é tua, não apenas uma parte, não apenas quando é fácil, mas por completo. Eu te entrego minhas decisões, eu te entrego meu futuro, eu te entrego aquilo que eu ainda não entendo. Eu abro mão do controle que tentei manter e escolho confiar, mesmo sem ver, mesmo sem ter todas as respostas. Agora diga: eu não quero mais voltar para o mesmo lugar. Eu não quero mais repetir o que me afastava. Eu escolho um novo caminho. Eu escolho viver com consciência. Eu escolho permanecer na tua presença. E ao dizer isso, não volte atrás. Não trate isso como um momento passageiro. Isso é uma decisão. E decisões reais mudam destinos. Agora, em silêncio, firme isso dentro de você, sem pressa, sem dúvida, apenas firme. Porque a partir daqui, você não está mais sozinho. Permaneça mais um instante.
Não saia desse momento como alguém que apenas ouviu, mas como alguém que decidiu viver diferente. Porque o que aconteceu aqui não foi emoção, foi direção. Talvez nada ao seu redor tenha mudado ainda, mas algo dentro de você foi reorganizado, e é isso que muda tudo. A vida não começa a se transformar quando as circunstâncias melhoram. Ela começa quando o coração se alinha. E hoje, você deu esse passo. Agora, leve isso com você, para os seus dias comuns, para os momentos difíceis, para as decisões silenciosas que ninguém vê. Porque é ali, longe dos olhos dos outros, que a sua vida espiritual é construída de verdade. E quando você sentir que está enfraquecendo, volte. Volte para esse lugar. Volte para essa presença. Volte para essa verdade que você reconheceu hoje. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, mas precisa ser verdadeiro. E Deus nunca ignora um coração que se abre de verdade. Que este momento não termine aqui. Que ele continue em você. Na forma como você pensa, na forma como você escolhe, na forma como você vive. E que aos poucos você perceba que não está mais caminhando sozinho. Agora, se isso tocou você de alguma forma, se esse momento fez sentido dentro da sua alma, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Escreva nos comentários o seu pedido de oração para São Pio. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa reencontrar esse caminho. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de um momento como esse.